o Senhor veio para usar ele para falar, meu Pai, não o que a gente queremos, mas o Senhor é Espírito Santo de Deus. E diz a palavra do Senhor, amém? Amém. Então saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disseram: orai para que não entrem em tentações. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E ali pondo-se de joelho, orava e dizendo: Pai, se quiseres passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. O suor tomou-se em grande gota de sangue, que corria até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou dormindo. De tristeza, e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos vós e orais, para que não entregues em tentações. O 62. E saindo Pedro para fora, chorou e amargamente. Amém? Bem, do 39 ao 46, depois eu aconselho vocês ler os 71 versículos todinho, amém? Aí você vai entender bem direitinho a narrativa, né, deste assunto que ocorreu aqui na prisão de Jesus, e os discípulos o abandonaram no momento que ele estava mais precisando. Isso parece até o quadro de hoje, né? Trazendo para os dias de hoje, aplicando na igreja. Quantas pessoas hoje, por qualquer coisa, está dando as costas, não está querendo ajudar a obra de Deus, né? Às vezes não fica no lugar porque não tem muita gente, que na maioria das vezes, missionária, são pessoas que gostam de estar em lugar onde tem multidões. E eu digo a você, sem medo de errar e sem medo de pecar, irmão Maria, que é onde tem 1, 2 ou 3 falando em seu nome e sendo fiel na tua palavra, é aonde ele está. Ele não está em grandes multidões. Isso é engano, isso é um engodo, é um engano, né? Alguém pensar que Jesus está no meio de grandes multidões. Aonde está Jesus? Aonde Jesus estava no Epicena, orando, sentindo do seu suor derramado em forma de sangue, estava passando por uma agonia tremenda, que nenhum de nós suportaria. A gente não suportaria nem 2% do que Jesus, né, passou. Eu acho que nem 1%. Eu acho que botar 1% eu estou botando muito, né, pastor João? Porque a agonia era grande. Ele viu a chicotada antecipadamente. Ele viu os que iam rejeitar, os que iam fugir para não ser mortos junto com ele. Jesus, ele viu antecipadamente Pedro negando a fé, caindo da fé. Foi o contrário de Judas. Judas caiu da graça. E quando alguém cai da graça, se apostata da fé, aí entra a apostasia, né? Foi o que aconteceu com Judas. Judas, ele caiu da graça, não conseguiu se levantar, tirou a sua própria vida, se enforcando,
Foi o contrário de Pedro. Pedro estava na promessa. Jesus tinha escolhido dos 12 Pedro para ficar como uma pedra de esquina, ficar como cabeça, uma espécie de um pastor presidente. Pedro foi escolhido para ser o líder. Se a gente for traduzir para os dias de hoje e ler a biografia de todos os discípulos, o que tinha mais capacidade de ficar como líder era o próprio Judas, porque Judas estava numa posição de secretário, ele era tesoureiro, né, do ministério de Jesus. Por que Judas, né, não poderia ter ficado como líder? Por que Jesus escolheu o pior entre todos? Humanamente falando, se você for olhar, Judas ele não colocava a carroça na frente dos bois. Judas ele não se precipitava com as palavras, pastor João. Judas ele era prudente, era uma pessoa sensata, racional. Tudo que ele falava aprumado. Olha o fim de Judas. Olha o que aconteceu quando você vê alguém querendo ser aprumado demais, querendo ser o tal, querendo ser o rei da cocada branca, o rei da cocada preta, parecendo até o rei da boca do Nozum. Tem pessoas que é assim, nariz empinado, né? Em cima, no pedestal, não desce do pedestal, se acha que é melhor do que o outro, se acha que tem mais poder do que o outro, só porque está numa posição melhor do que o outro. Esquece que amanhã essa pessoa pode descer, pastor Arnoldo, e aquele que está sendo humilhado pode subir e ficar numa posição. Me arrependi todinho agora com essa palavra. Vou repetir de novo para causar temor no seu coração. O que você está passando hoje, não olhe para alguém que está lá em cima, porque quem está em cima pode descer e quem está embaixo pode subir. Olha o que Pedro, depois quando ele se converte, a forma como ele se expressa nas suas palavras. Louvado seja Deus. É só você ler a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, e você vai ver a maneira como ele já conversa, a maneira como ele fala. Se você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele está dando uma lambada ali e botando para descer em cima dos fariseus, defendendo os irmãos, dizendo: aqui não tem ninguém bêbado, embriagado, aqui está todo mundo cheio do Espírito Santo. Se convertei-vos, se arrependei-vos. O apóstolo Pedro estava ali defendendo, já estava defendendo os irmãos. É só você ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, que está lá, ele dentro da sinagoga, em uma das sinagogas, defendendo os irmãos, porque os fariseus chegaram ali para tentar atrapalhar, para tentar mandar o povo parar, se calar. Mas Pedro falou: aqui não tem ninguém bêbado. Que bom seria que todos fizessem o que todos estão fazendo aqui. Estavam alegres, estavam adorando a Deus. Glória. Se você for pegar ali no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro ele chega na porta famosa, junto com João, né? E ali era na hora nona, né? A Bíblia fala que era na hora nona. Hora nona é o que? A tarde é? 3 horas mais ou menos, né? Da tarde. E ele entra, e aquele homem, depois que recebe a bênção, Pedro olha para ele e diz: olhe para nós. E João, não, foi João que disse: olhe para nós. Aí Pedro vai e libera a palavra: levanta-te, homem, levanta-te, pega a tua esteira e caminha, anda. E disse que aquele homem se levantou e foi pulando, e foi dançando, e foi alegre. Quando ela viu os fariseus, e pediu, e tentou colocar tristeza no coração daquele homem. Quando você vê alguém alegre, pulando, rodando, sapateando, ali é a forma daquela pessoa adorar, né? Não adianta a gente criticar. Cada um tem sua forma de adorar a Deus. Amém? E Pedro, irmãos, ele foi uma ferramenta que precisou de ser lapidado, precisou de ser forjado, precisou de entrar no prumo, precisou reconhecer que era pecador. E ele reconheceu, ele se arrependeu, ele se voltou para Deus, ele se voltou para Jesus. Ele estava com a sua fé séria.
Mas quando ele viu o flagélio sobre Jesus, ele caminhando junto com os soldados indo para a prisão, ele se afasta de Jesus. Aqui é só você ler o capítulo 22 de Lucas bem direitinho, que você vai ver que ele começa a procurar as fogueiras para se esquentar e ficar no meio de pessoas ali, que uma pessoa viu ele e reconheceu ele. Por que reconheceu ele? Foi por quê? Reconheceu por causa das suas vestimentas, porque ele se vestia como discípulo de Cristo, se vestia como um judeu, porque Jesus ele era judeu, os discípulos eram todos judeus, ele andava como judeu, se vestia como judeu. Então ele foi reconhecido, e aí aquela pessoa sai no meio do povo e aponta o dedo: ei, você é discípulo dele, você está fazendo o que aqui? Por que você não está lá com ele? Aí ele nega Jesus. Foi o contrário de Judas, né? Judas não negou Jesus, Judas caiu da graça, ele ficou incrédulo, ele olhou e disse: não, esse não era o homem que eu estava esperando. Tem muita gente que olha para esta igreja, passa aqui, será que vem alguma coisa boa? Será que alguma coisa boa sai daqui? É só vir se congregar para saber se vem, se sai ou não. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Isso aqui é revelação, é revelação da palavra. E diz aqui, irmãos, que Pedro, ele fala: eu não conheço esse homem. E diz ali, irmãos, que ele sai daquela fogueira, vai para uma outra. Quantas pessoas não estão assim se esquentando, né? Na fogueira dos outros. Vai para uma igreja, vai para ali, vai para lá, e fica igual como um macaco, pulando de galho em galho, né? Procurando, né, pastor? Procurando revelação. E a revelação está na palavra, está na Bíblia. Tem uma Bíblia dentro de casa, tem uma igreja bem pertinho da sua casa, e não vem ouvir a palavra, não vem se congregar, não vem aprender a ser crente. Pedro, ele precisava aprender a ser um crente, ser um cristão, mas estava passando pelo processo. Todos nós estamos passando pelo processo. O processo de santificação. O processo é igual como o ouro quando está no fogo, e quanto maior é a temperatura, mais o ouro fica mais puro, e quanto mais a prata está no fogo, e quanto o fogo é mais alto, mais a impureza vai saindo e vai ficando mais puro. Mesmo assim, é eu e você, e dê glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a palavra, meu irmão, que diz a história que Pedro, ele quando chega na segunda fogueira, diz que outra pessoa se levanta, olha para ele e diz: você é um deles. E diz, pastor Nobre, que é só você ler o capítulo 22 de Lucas bem direitinho. Eu estou aqui falando, não estou citando o versículo, porque eu tenho dificuldade, né, de ler, de escrever. Por esse motivo eu tive que ouvir esse capítulo aqui várias vezes para poder tirar alguma coisa ficar gravada aqui na minha memória, entendeu? Mas você pode ler que está essa palavra aqui que eu estou falando, está no capítulo 22 de Lucas. Amém? E quando ele escuta a pessoa falando, ele de novo, pela segunda vez, ele disse: eu não conheço esse homem. Rapaz. E ali, irmãos, ele sai e vai para uma terceira fogueira, que está escrito aqui no capítulo 22 de Lucas. E ele começa a ficar irritado, porque Pedro, ele era assim. Às vezes eu tenho um pouco de Pedro em mim, e vocês também têm, irmãos. Nós temos um pouco de André, um pouco de João, de cada um, né? Eu sempre oro a Deus quando eu estou orando, eu disse: Senhor, me dê a fé de Jó, me dê a paciência de Jó, meu Pai, me dê a sabedoria que o Senhor deu a Salomão. É o que eu peço a Deus, é isso. Eu não peço nada material a Deus, nada. Só peço a Deus que Deus me dê sabedoria, paciência, fé e saúde. Só isso que eu peço a Deus. E Deus vem me dando, né? Graças a Deus por isso. E glória a Deus por isso, amém? E quando
quando Pedro escuta pela terceira vez alguém dizendo: você é um deles. Aí quando diz assim: não sou, eu não faço parte desse meio aí. Não, eu não sou, eu não conheço esse homem. Aí diz que aqui o galo canta 3 vezes, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Ele se lembra, irmãos, que Jesus falou isso: antes de você me negar 3 vezes, o galo cantará uma vez. O galo cantou uma vez, não foi 3 não, né? A Bíblia fala que foi uma, né? Uma vez o galo cantou, e ele se lembrou da palavra de Jesus. E aí ele sai do meio daquela fogueira, do meio daquele povo, sai de dentro do pátio e vai para fora do pátio e chora amargamente. É o que está aqui no versículo 62. E ele sai e chora. É nesse momento que Deus começa a trabalhar no coração de Pedro. É nesse momento que Deus começa a mudar o coração de Pedro. E Pedro começa a se lembrar das promessas que Jesus fez para ele. Você começa a se lembrar. Você já se lembrou das promessas que Deus já fez desde o dia da sua convenção? Você lembra qual foi o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Você lembra desse dia, meu irmão? Porque eu lembro. Eu lembro do dia quando eu entrei, eu e minha esposa, meus filhos eram tudo pequenininhos. Eu pegava aquelas carroças. Eu tinha uma carroça de caixote e geladeira, pastor João. Aí eu morava lá no conjunto de IPE. Eu botava os 2 moleques dentro do caixote e saía empurrando, levando para a igreja os 2, levando Lindeberg e levando Maria Fernanda dentro da carroça de caixote e geladeira, os pneus de bicicleta, sabe? Eu tinha uma carroça dessa, eu botava os 2 juntos e saía empurrando lá do conjunto do IPE até na Igreja Batista, onde ali agora é um prédio ali diferente, né? De uma comunidade, um negócio de associação, não sei o que, eu não estou lembrado agora o que é, que fica de frente ali de Francimário, do Parafuso, Francinado, ali a nossa igreja, quando nós aceitamos a fé em Cristo, foi ali, a Igreja Batista, Pastor Romilson, não sei se vocês chegaram a conhecer ele, né? Foi nosso primeiro pastor, foi ele que nos batizou nas águas, foi o nosso primeiro pastor, aliás, o segundo, né? Porque o primeiro é Jesus, né? Amém? E passei durante 6 anos na Igreja Batista, e 2 anos foi só de discipulado, para poder depois ser batizado nas águas. Amém? E teve um irmão chamado Antônio Miguelvino, que ele vinha dar aula, ele vinha discipular. Eu acho que a irmã deve ter conhecido ele, o coroa, o senhor já de idade, o Antônio Miguelvino, né? Ele chegou, ele foi 2 anos, todo sábado, meu irmão, ele vinha na minha casa para dar estudo da palavra de Deus na minha casa, no sábado. Era 1 hora de aula, todo sábado, 2 anos. E ele trazia cesta básica, ele trazia alimento para mim, ele dava dinheiro para mim. Rapaz, ele foi um paizão para mim, esse homem. Aí, parece que foi o mês passado, ele faleceu. Mês passado, ele faleceu. Grande homem de Deus, foi o meu professor e discipulado. Aí tem o irmão Juninho também, Diácono Juninho, não sei se você chegou a conhecer ele, um moreno, trabalha de mototáxi. Ele foi meu discipulador. Eu fazia parte da sala dos novos convertidos, né? E o meu professor foi o irmão Juninho, foi meu professor de escola bíblica, né? É onde eu participava do estudo na Igreja Batista, eu era tradicional, e aí depois eu optei a ser pentecostal em 2006. Aí desde 2006 que eu venho de lá para cá, servindo a Deus. De lá para cá muitos já desviaram, voltaram para Deus, outros já morreram, e eu continuo aqui na marcha, na minha fé em Cristo, esperando o dia da vinda de Jesus. Amém? Pedro, ele depois que chora, ele reconhece, ele se lembra do que Jesus prometeu para ele. E eu trago essa memória de Pedro para aplicar na minha vida e na sua vida. Você lembra qual foi as promessas que Deus fez na tua vida? Porque eu lembro qual foi as promessas que Deus fez. Por isso que o inimigo não fica satisfeito. Por isso que o inimigo usa você, não usa. Uma vez eu fui falar isso com um crente, pastor Arnaldo. Ele não, o inimigo de Satanás não me usa não, filho. Usou Pedro. Quando Pedro tentou atrapalhar o propósito de Deus, de Jesus na terra,
Jesus olha para Pedro e diz: afasta de mim, Satanás, para trás de mim. Vai pra, né? E Jesus, engraçado, irmão. Quem já estudou teologia, eu estudei teologia sistemática, a minha teologia foi teologia sistemática, sabe? Aí, Jesus olha para Judas e chama de amigo. Está pegando aí? Está entendendo aí a palavra, a mensagem? Enquanto Pedro, que era amigo de Jesus, era chegado mesmo, ele e João, né? Você pode ver que um pouco nos evangelhos está lá falando que a única pessoa que Jesus revelava muitos segredos ali era só para Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos não estavam presentes para ouvir o que Jesus falava. Entendeu? Olha o mistério aí. Aí Jesus chama Pedro de Satanás. Quem já estudou teologia sabe o que eu estou falando aqui. Enquanto Jesus estava chamando Pedro de Satanás, estava chamando Judas de meu amigo. Pastor João, que coisa forte é esse, hein, irmão? Você chamar o seu inimigo de amigo. Deus, ele trabalha de uma forma diferente da minha e da sua, irmão. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Deus, ele tem sua forma de agir e interagir sobre eu e sobre você de uma maneira diferente. Às vezes você está passando por perseguição, às vezes uma porta fecha ali, alguém fala mal de você acolá. Isso é Deus trabalhando. Aqui com as novas eu não fiz nada, não sei apenas defender a palavra de Deus, fechar as portas para mim, só porque eu prego a palavra de Deus. Eu não prego outra coisa, eu não sei a palavra. E aí eu irrito aqueles que sabem ler, que é intelectual. Aí vem eu que não só sei assinar o nome. Aí rapaz, como é que pode? Deus dá tanta revelação ao irmão Ivanês, e eu que sou um teólogo, Deus não me revela. Você está entendendo, meu irmão? O motivo é esse. Quem vai justificar a minha conduta espiritual e de santidade de Deus na minha vida vai ser Deus. Que vai justificar o seu jeito de você ser hoje e amanhã. Quem vai justificar é Deus na sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem vai justificar você, pastor João, é Deus. Não é o homem, não. Quem vai justificar a minha forma de eu agir, de pensar, de me vestir, de falar, vai ser Deus, é Deus. Às vezes a pessoa está vestindo uma roupa que foi consagrada a demônio e a gente nem sabe, irmão. Marcas, pastor, marca de etiqueta, uma roupa, nenhuma dessas roupas que nós estamos vestindo aqui, a gente não sabe nem de onde foi fabricado. Aí a gente vem ali com aquela religiosidade extremista, no extremo, né? Vamos vigiar, minha gente, pelo amor de Deus. Pedro não vigiou. Isso aqui é a revelação da palavra, amém? Pedro não vigiou. Mas também Jesus disse: Pedro, hoje mesmo Satanás queria pegar e tragar sua alma, arrebentar com você, queria lhe matar, mas eu não deixei, Pedro. Lembra que tem essa passagem na Bíblia? Eu não estou lembrando onde é, pastor Arnaldo. Agora eu fugiu na mente, tem um branco aqui na cabeça, pastor João, mas tem essa passagem também, né? Hoje mesmo Satanás queria acabar com você, Pedro, mas eu não deixei. Entendeu? Hoje mesmo o diabo queria destruir a minha família, mas Deus não deixou. Hoje mesmo Satanás queria acabar com você, minha irmã, meu irmão, mas Deus não deixou. Deus não vai deixar. Lembra a leitura que foi feita aqui pelo servo de Deus? Satanás só vai até onde com aquilo que Deus determinou para ele ir, e acabou, e ponto final. Satanás é igual como um pitbull, irmão. A coleira, aí está correndo, está na mão de Deus, ó. Aí Deus fica só um pouquinho assim, vai ali, né? Que controla a vida de Satanás é o próprio Deus, pastor João. É o próprio Criador, né? Fica controlando, aí vai lá para querer morder você aqui, ó. Aí Deus puxa, aí o diabo não morde. Você está entendendo o mistério, meu irmão, minha irmã? Deus não mudou e nem vai mudar. Ele vai cuidar de você, da sua família, apenas
Lembra o que Jesus falou para Marta? Marta, se tu crer, tu verás a glória de Deus, Marta. Amém? Voltando aqui já para concluir. Fechar aqui. 8h30 eu passo o microfone. Amém? Faltam 9 minutos ali. 8h30 eu encerro. Pedro, na hora que ele se lembra da... Dá um copo d'água, meu amado, por favor, por gentileza. Obrigado. Na hora que Pedro vai e se lembra das promessas, ele fica valente. Ele procura os irmãos. Pedro, ele procura a primeira posição. O primeiro passo que Pedro dá é procurar os irmãos, porque Jesus fala isso na palavra. Nesse mesmo capítulo 22 de Lucas, Jesus disse assim: Pedro, quando tu voltar, apacenta os teus irmãos. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Apacenta, procura os seus irmãos, converse com eles, dá força a eles. Como é que Pedro ia dar força se Pedro estava caído na fé? Não era da graça, era da fé, pastor João. Porque da graça foi Judas, né? Foi Judas que caiu da graça. Pedro caiu da fé. Ele estava sem fé. Mas quando ele vê Jesus indo para a prisão, ele sai, se revolta. Ele pede a Deus: Senhor, me perdoa. Eu traí o meu mestre. Eu traí. Senhor, me perdoa. Aleluia. É isso que nós temos que fazer, irmão, se arrepender, como Pedro se arrependeu de verdade. Pedro se tornou um novo Pedro, um novo homem, igual como Lázaro se tornou um novo Lázaro. Pedro se tornou um novo homem. Ele foi para os irmãos, ele chegou lá e deu força aos irmãos, e ele começou a jornada. Ele começou a tomar de posse aquilo que era de direito dele. O reino de Deus é tomado à força, pastor Arnóbio. O reino de Deus é tomado à força. Foi Jesus que falou isso nos evangelhos. Eu não estou lembrando também aonde está esta referência, porque não tem como a gente gravar todos os versículos da Bíblia. Mas foi Jesus que falou: o reino de Deus é tomado à força, minha irmã. Então fique firme, não desista. Jesus está voltando. Pedro, ele voltou para os irmãos. Pedro se arrependeu de verdade. Jesus botou um coração novo a Pedro. Tirou aquele coração rancoroso de pessoas briguentes, né? Pedro era briguento. Com qualquer coisinha, Pedro fazia tempestade em copo d'água. Pedro, quando era 8, era 80. Quando era 9, era 90. Pedro falava pelos cotovelos. Pedro era atrevido, irmão. E Jesus amava Pedro. Jesus amava todos ali. Mas Jesus olhou para Pedro e fez a promessa para Pedro. Poderia ter ficado ali como cabeça, vai ficar como líder. Mas Mateus, que Mateus sabia falar vários idiomas, minha irmã. Quem já estudou teologia sabe disso. Mateus, ele sabia falar grego, aramaico, um bocado de língua. Mateus sabia falar e era um homem rico. Pedro era rico. Aliás, Mateus, ele era um homem rico. Mateus, ele tinha carteira assinada por César. Na hora que Jesus olha ali, Mateus 9:9, né? Mateus 9:9. Ele olha para Mateus e diz: siga-me. Imediatamente a Bíblia fala que ele deixa tudo ali e sai e segue Jesus, sem questionar. Foi igual com Abraão. Quando Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, saia do meio do teu povo, saia do meio da sua parentela, e eu te enviarei a uma terra, e lá tu serás uma bênção. Eu abençoarei aqueles que te abençoar, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Gênesis 12, versículo 3. Está escrito essa palavra. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Fique de pé. Eu quero encerrar aqui com uma oração. Como é que está o nosso coração nesses últimos dias? Como é que está a nossa mente? Né? Pedro, ele não se preocupou com o que as pessoas iam falar para ele. Ele apenas se voltou e tomou de posse a promessa que Jesus fez para ele. É isso que você tem que fazer. Amém? Deus abençoe, meu irmão.
Glória a Deus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Curva um pouco a sua cabeça aí. Deixa eu fazer essa oração para você. Deus, eterno Pai querido, Pai amado, nesse momento, meu Pai, a forma que o Senhor restaurou a vida de Pedro, meu Pai, a maneira como o Senhor entregou de volta o seu ministério, que o Senhor venha fazer isso na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos que está aqui presente e os que vão ouvir, meu Pai, nas minhas redes sociais, nas minhas plataformas que eu tenho nas redes sociais. O Senhor esteja, meu Pai, alcançando a alma, vidas, seja tocado através dessa palavra, da forma que o Senhor trabalhou na vida de Pedro, meu Pai. Trabalha na nossa vida, meu Pai, nessa noite. Aleluia. Trabalha, meu Pai. Eis-me aqui, meu Pai, eis aí tua igreja. Meu Deus, trabalha no coração de cada um de nós, meu Pai, nessa noite. Que essa palavra, meu Pai, possa tirar, meu Pai, de nós a ansiedade, que a gente possa controlar a ansiedade, como a sua palavra mesmo falou, através da boca de Pedro, que nós temos que lançar as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda, Espírito Santo. Restaura a nossa vida, restaura em todas as áreas, naquilo que a gente está mais precisando. Eu não sei qual área que teus servos estão precisando, mas chegue com providência, coloca no lugar aquilo que está fora do lugar, restaura, meu Pai, em nome de Jesus, confirma nossa vitória, em nome de Jesus. Se a igreja crê, diga amém. E uma salva de palmas para exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Para o meu Senhor, levando a palavra com amor, quero eu estar, quando eu quero estar, e na vinha do Senhor, trabalhais e orais na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor trabalhais e orais na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor trabalhais e orais na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor. Olha essa última estrofe aqui, ó. Presta atenção à letra, ó. Eu quero ser ombreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Quiseres trabalhar, acharás também lugar, e na vinha do Senhor trabalhais e orais na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor, e na vinha do Senhor.
uma vinha, né? Os frutos já estão maduros, pastor João, pastor Nório, igreja do Senhor, igreja militante, né, do Senhor Jesus. Os frutos já estão maduros. Está precisando apenas de nós saber como colher esses frutos, né? Pedir a Deus estratégia, pedir a Deus sabedoria. Louvado seja Deus. E é Deus. Amém? Deus está falando através dessa palavra para alguém aqui. Amém? Marta era uma pessoa estressada, ela tinha ansiedade, era muito ansiosa, Marta. Quantas igrejas por aí você enxerga, né? A gente vê aí igrejas assim, né? Ansiosa, problemática, complexada. Tem muitas igrejas na terra desse jeito, pastor Arnaldo. Amém? Então Marta, ela representa esse tipo de igreja. Aí eu vou botar aqui um ponto, essência, um ponto de interrogação, amém? Para pular, porque senão o tempo não vai dar para falar sobre as 3 pessoas que representam os 3 tipos de igreja, amém? Se a minha mãe me fala, parece que eu preguei na igreja do pastor Arnaldo lá em Santa Cruz essa palavra, não foi, pastor Arnaldo? Faz tempo também que eu trouxe essa palavra, mas Deus me trouxe a memória aqui. Alguém precisa ouvir essa palavra, amém? Se vocês não for para vocês aqui, vai ser para os meus contatos, vai ser para os meus seguidores, que eu tenho 4 plataformas nas redes sociais. Eu faço live no Pai, faço no TikTok, faço no Instagram, e tenho o meu canal no YouTube, o canal Livros para Adorar, e tenho o meu grupo do WhatsApp, e estou mais em 9 grupos. Então eu tenho bastante, né, comunicação. Hoje, na live mais cedo, eu estava trazendo uma palavra, né, e entrou 8.000 e mais de 8.500 pessoas entrou na transmissão ao vivo, me ouvindo, amém? Louvado seja o nome de Jesus. E Marta, ela representa a igreja dessa forma. Ela era problemática. Existem igrejas problemáticas, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Ele está comigo no altar aqui, diga amém? Vamos pular agora para a segunda mulher que representa igrejas que existem hoje, missionária, aqui na terra. Tem igrejas frias, calculistas, só sabe ouvir, mas não reage. A igreja de Maria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ouvir esse vídeo, pois esse vídeo estarei agora fazendo a oração da água. Pegue aí sua caneca com água ou sua garrafa e acompanhe esta oração. No final você diga amém. Amém? Senhor Deus eterno, Pai querido, Pai amado, Pai celestial, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai Deus abençoando essa água que está na mão, meu Pai, do teu servo, da tua serva, aonde ele está segurando, igual como eu estou segurando também, que o Senhor vai lá, meu Pai, e vê um anjo de cura, da cura, meu Pai, para curar, para colocar o remédio, meu Pai, para curar todo o mal, das plantas dos pés ao alto da cabeça, em nome de Jesus. Se foi feito, meu Pai, alguma bruxaria, alguma macumba, feitiçaria, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus, todo o mal, toda simpatia, olho gordo, falsidade, inveja, palavra lançada, meu Pai, seta, tá inflamado do maligno, em nome de Jesus, todo mal, sai, em nome de Jesus. Abençoa essa água, meu Pai, abençoa essa água que está na mão, meu Pai, da tua serva e do teu servo. Vai Deus abençoando, unja esta água, meu Pai, todas as moléculas dessa água seja ungida, consagrada, que na hora que ela for beber, que ele for beber, meu Pai, seja curado, venha ser curado, curada, em nome de Jesus. Eu abençoo esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém. Beba por fé, beba pela fé. Dê uma guardinha assim por dentro da sua casa, em cima da sua cama. Bota um pouquinho nas vasilhas que você bebe, que você cozinha. Na hora que você for tomar banho, bota lá uns 3 pinguinhos d'água. E antes de secar, quando tiver um pouquinho, vai completando. Que a unção que está aí não vai sair. Ela já está ungida e consagrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu nunca vi tanta apostasia no nosso meio, a cada dia crescendo a iniquidade, a incredulidade. As pessoas hoje não respeitam
as pessoas que são de Deus, olha pela embalagem e subestima e não sabe que em nós existe um conteúdo. Nós aqui é só apenas uma embalagem. O conteúdo que está dentro de nós é a presença do Espírito Santo. Conhecimento bíblico, corpo, alma e espírito. Se você não quer servir a Deus, é um direito seu. Deus deu o livre-arbítrio, mas respeita as pessoas que estão servindo a Deus. Nunca fira aquele que tem chamada de Deus, porque o Deus a quem ele serve vai chamar você um particular. E quando a mão de Deus pesa, sai da frente Satanás, né? Como diz alguns pregadores, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a você, meu irmão. Apenas permaneça firme, vigiando, jejuando, orando, consagrando a sua vida, colocando sua família na presença de Deus, fazendo da sua casa a extensão da igreja, fazendo devocional, fazendo culto em família, culto em seu lar. Pode colocar nas redes sociais também, porque você vai edificar outras vidas. Continue fazendo o que Deus manda você fazer. E das outras coisas, em outras áreas, principalmente na área material, que vai cuidar é Deus. Deus ele vai abrir as portas que estão fechadas, apenas vigie. Quantas vezes você vai ficar oprimido, amargurado, deprimido? Até quando você vai viver nesta situação? É momento de você tomar uma posição, estender as mãos para aqueles que lhe ofendeu. Hoje alguém nos rejeita, mas amanhã essas mesmas pessoas vai vir comer na palma da nossa mão, ou vai vir até nos abençoar. Nunca faça acepção de pessoas. Respeitem a religião do outro. Não seja homofóbico. Não seja racista, machista, né? Extremista, regalista, né? Não seja religioso demais. Respeite as pessoas. A gente nunca deva ou deve pensar que nós estamos só. A gente não tem argumento psicológico, estatura, né, ou estrutura para ver coisas que traz tristeza ao nosso coração. Se nós, como pecador, comedor de feijão e arroz, se entristecemos por algumas situações adversas, né? Imagine o nosso Criador, o Espírito Santo, Jesus Cristo, como é que ele se sente ao ver o seu filho e sua filha, como diz lá em Hebreus 12:8, né? Filho bastardo, filha bastarda, ou até filho mesmo de Deus. Eles estão dentro da casa de Deus, vive enfrentando, praticando. O Espírito Santo de Deus está triste. Jesus te ama. Obedecei-vos às autoridades da terra que foi constituída por Deus, e principalmente sujeitai-vos e obedecei-vos também às potestades. Romanos capítulo 13, do 1 ao 4, está escrito essa palavra. Amém? Também lá no livro de Hebreus 13, versículo 17 e 18, está lá escrito: obedecei-vos às autoridades constituídas por Deus, os sacerdotes, quer dizer, as autoridades espirituais. Tem outra versão que diz assim: obedecei-vos os vossos pastores, porque ele é que vela por nós. Se alguns não velam, é ele, Deus vai cobrar deles. Mas tem pastores sérios que oram, que gemem pelas madrugadas, intercedendo por essa nação, intercedendo por mim, por você. Tem pastores que sofrem, orando, pedindo a Deus que Deus venha nos dar um livramento. Amém? Você já parou para ver, entender ou pesquisar o processo que uma águia ela enfrenta? É doloroso. Ela tira as penas que estão pesadas em cima dela,
né? Ou se for um macho, né? Eu tô falando nela assim, mas no sentido figurado, né? Vale também pro lado do macho, né? A águia, tanto a fêmea como o macho, eles passam por um processo, tirando a pena pesada. Com o bico eles tiram as garras velhas, as unhas, e depois bate com o bico numa rocha para tirar. E com 150 dias depois tá com penas novas, com as garras novas e com um bico novo. Aí eles dão o primeiro avoio, e o voo que eles dão é mais alto do que ele dava anteriormente. Você já viu o processo de uma águia, tanto a fêmea como o macho? Tem um pouco de semelhança com o ser humano. É só você observar e pesquisar. Eu pesquisei um pouco e cheguei a uma conclusão que para a águia ela voar mais alto, com mais velocidade, tem que tirar aquelas penas que estão velhas em cima dela, e ela começa a bicar nas suas garras, arrancando, né, as suas unhas velhas também. E depois vai com o bico na rocha, batendo até arrancar o bico velho. E fica isolada durante 150 dias aproximadamente, para poder vir uma nova pena, novas unhas, né, as novas garras, e também um novo bico. E aí ela ou ele, né, dá o primeiro voo, e de um dos voos mais lindos que tem, é mais alto do que o que dava anteriormente. Até a própria águia, ela teve que passar por um processo para dar o seu melhor voo. Teve que criar novas penas, novas garras, um novo bico. E porque nós também não podemos passar por esse processo também. É doloroso, processo do isolamento, de abandono, de ser mal compreendido, ser injustiçado, caluniado, perseguido, porta fechada, problema na justiça, problema de enfermidade. Não importa o seu vale, não importa o seu deserto. O que importa é que você tem que ter certeza que Deus está contigo e que você vai dar o seu melhor voo, você vai dar o seu melhor pulo, você vai vencer. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. Em Romanos 8,37, a parte B está escrita essa palavra. Por todas essas coisas somos mais do que vencedor. Fique firme. Jesus está voltando, amém? Presta atenção que eu vou lhe falar. Eu e a minha cara metade, a minha alma gêmea, que Deus escolheu para ficar comigo até o fim. Acompanhe o meu raciocínio. Pense comigo. Aonde que os casamentos se acabam? É quando os dois não têm comunicação e diálogo, e quando perde ambos a confiança uns nos outros. E nós devemos manter a confiança, a fidelidade, tanto no casamento como também em Deus. E sempre meditando na palavra de Deus e praticando o amor e a caridade, e respeitando a cada um. Porque Deus, ele tem bênçãos para a gente. Nós temos que apenas obedecer. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu, nem você. Sou sim, não é não. Sou, não é. Não, mas corpo de Cristo é a igreja. Ah, é. Corpo de Cristo é a igreja. Mas eu sou a igreja, não é não. Não, a Bíblia diz que eu sou templo. Ah, tá. Templo é uma coisa, igreja é outra. É por isso que tem um monte de gente achando que pode servir a Deus sem vir ao templo, porque ele acha que ele é a igreja. Não é não. Você não é a igreja. A igreja é a união dos membros do corpo de Cristo. Eu não sou igreja. Eu não sou corpo de Cristo. Eu sou membro. Membro. E que valor tem um pé fora do corpo? Esse é o meu valor fora da igreja. Porque corpo sem um pé ainda é corpo.